Qual a posição do direito penal no universo de todos os direitos? Ele é mais visceral? Ele é mais teórico? Ele trata do ser humano em sua essência, em suas contradições? Esses e outros assuntos serão tratados aqui hoje, na bancada do TV Guerra, com o Melk Pontes, que é o titular da Cátedra de Direito Penal aqui da Faculdade Guerra. Boa noite, professor. Boa noite, Conrado. Treinei e acertei, né? Pois é, que bom. Cumprimento o Conrado, cumprimento a doutora Kelly, doutora Jéssica, o nosso coordenador do curso, o Heron, Sim. que tem colaborado muito com os professores, com os alunos, e de forma especial cumprimento os alunos. Afinal, é por eles e para eles que nós estamos aqui. Perfeito, professor. Já de entrada, já viu que a oratória do professor Melk é muito boa, né? Deve ser um grande tribuno, vamos dizer assim. Professor, o direito penal, ele é o Vietnã dos direitos por lidar com crimes, passionalidade, emoções, tiros, balas, mortes, ou é equivocado tratar o direito penal como uma área visceral do direito? Não posso dizer que é equivocado, né, dar esse tratamento ao direito penal. Porque, de fato, o direito penal, ele trata do crime, não é isso? E as pessoas que praticam crime são pessoas que, de certo modo, põem medo ou colocam medo na sociedade, né? Mas o direito penal, além de tratar desse assunto, do crime, da criminalidade, de pessoas que praticaram crime, é bom que se diga que o direito penal, ele também trata de pessoas inocentes e que, eventualmente, respondem a um processo. E aí eu vou dizer o seguinte: o direito penal tem tudo isso, mas tem uma base histórica e uma base teórica muito interessante. Até nós chegarmos à análise de quem praticou o crime ou não, existe toda uma teoria que vai nos fazer entender quem devemos punir e como devemos punir. E isso, Conrado, não deixa de ser uma proteção à coletividade, à sociedade que quer viver em paz, mas, ao mesmo tempo, é uma proteção ao indivíduo que sabe o limite da sua ação e sabe quando será responsabilizado penalmente. O direito penal tem um histórico de muitas injustiças. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa que tem muita gente que está dentro da trilha do direito penal sem ter cometido nenhum crime. Existem muitas pessoas, e falo isso sem medo de errar, que estão presas no sistema carcerário de forma injusta. E isso por inúmeros fatores, seja uma investigação que não é bem realizada já na fase policial, na delegacia, na fase do inquérito, seja porque o processo não é bem conduzido, né? Não se dá ao acusado o protagonismo de produzir prova, de ser ouvido, de dar a sua versão sobre o fato. E vou te dizer mais. Existe uma situação verdadeira, várias reportagens que tem um título assim: Injustiças Brasileiras. Podem colocar no Google, podem pesquisar e vai trazer inúmeras condenações injustas que começaram lá na delegacia. Com erro processual ou com o escrivão escrevendo ali uma coisa errada ou equivocada e que acabou desembocando numa tragédia de uma condenação injusta. Perfeito. Existe essa possibilidade e mais. Existem situações que os próprios policiais, eles induzem as testemunhas, o acusado, confessar. Isso aí é comum, em certo modo. É um problema que nós devemos olhar com atenção e tratar com a seriedade devida, porque, afinal de contas, nós não queremos impunidade. Isso é um fato. Mas também nós não queremos condenar por condenar, colocar uma pessoa em um presídio sendo ela inocente. Resumindo, nós não queremos injustiça.
Ok, professor. E o que fazer com essas pessoas? Conrado, olha, tem um monte de gente que está encarcerada, perdida, jogada nessas masmorras brasileiras e que está lá injustamente. Como é que o direito, ou como é que a justiça brasileira, ou como os advogados do direito penal, né, os criminalistas, podem interferir nesse processo para mitigar ou pelo menos abrandar essas injustiças? Como achar o sujeito injustiçado que está lá jogado numa cela e não tem acesso a advogados estrelados? Conrado, você é uma pessoa muito inteligente. Essa pergunta faz todo o sentido. E vou dizer mais. Quem vai nos dar a resposta para isso, para a grande parte dos problemas em sociedade, é Platão. Platão ele escreveu um livro cujo título é A República. E nós conhecemos na faculdade como a República de Platão. E ele vai dizer o seguinte, que toda a sociedade, ela busca justiça. E Platão, certo dia, ele senta e conversa com alguns amigos. E ele pergunta para um de seus amigos, o que é justiça para você? Pergunta ele para Polemarco. E Polemarco vai dizer o seguinte, justiça, Platão, é dar o meu melhor para o meu amigo e dar o meu pior para o meu inimigo. E Platão, de antemão, já vai discordar, porque ele vai dizer essa justiça é arriscada e ela é uma justiça incompleta. Platão, então, vai dar a resposta do que é justiça. Ele vai dizer o seguinte, olha, Polemarco, justiça, na verdade, é uma virtude. Mas até então, Platão não disse nada. É uma virtude, mas ainda continua muito abstrato. Ele vai completar. Justiça é uma virtude que só pode ser alcançada se cada protagonista da sociedade, se cada personagem da sociedade exercer da melhor forma a sua função. Porque eu contextualizei. Porque nós só poderemos combater isso quando cada personagem, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, seja o advogado, o promotor, o defensor, exercerem dentro da nossa república as suas funções da melhor forma possível, dentro da margem da lei. Mas como, professor, trazer essa constatação bela e ao mesmo tempo trágica de Platão, da filosofia clássica, lá da Grécia Antiga, para os tempos atuais e fazer isso se transformar numa realidade? Porque o sujeito que está lá na papuda cumprindo pena, muitos têm que cumprir pena e merecem a pena, sim, ok? Sim. Mas tem aquele sujeito que está lá injustiçado e não, né, assim, de uma forma equivocada está lá preso. Perfeito. Ele nunca ouviu não quer falar. nem saber de Platão. Não quer saber de Platão, muito menos da República de Platão, coisa parecida. Efetivamente, na prática, como o Estado pode ir lá dentro da papuda e falar assim, peraí, vamos fazer uma triagem aqui para ver quais processos foram processos duvidosos. Existe isso ou não? O sujeito precisa gritar, eu sou um injustiçado. Aí precisa achar um defensor público que tenha boa vontade e falar, não, peraí, nós vamos encontrar uma forma de tirá-lo daqui. Como é que funciona isso? Vamos lá. Aí nós vamos voltar para aquela situação. Primeiro que cada personagem do Estado deve fazer a sua função. Agora, respondendo a tua pergunta. A Defensoria Pública, em algumas datas do ano, ela faz essa vistoria para verificar se existem pessoas presas indevidamente. Só que essa vistoria ela tem, de certo modo, um problema, que ela atua só na questão da execução da pena, quando a pessoa já foi condenada, de modo que a Defensoria Pública vai ver se alguém preencheu os requisitos para progredir de regime. Paralelamente à Defensoria Pública, existe um projeto muito interessante, e aí na órbita privada, que é o Projeto Inocente. Aqui no Brasil. Começou lá nos Estados Unidos e existe aqui no Brasil também. E esse projeto, ele está de portas abertas para a sociedade, familiares de presos, pessoas que foram condenadas injustamente. Eles se deparam com essa situação, fazem uma análise, verificam se de fato existe indício de injustiça em determinado caso e eles entram ou propõem uma revisão criminal para tentar banir do nosso ordenamento jurídico essa injustiça. Então, tem dois caminhos. A Defensoria Pública, mas que atua mais na execução da pena, e também tem, paralelamente, essa questão do Projeto Inocente, que é um projeto privado.
Vamos lá, agora vamos ver o outro lado, a outra face, né? The Dark Side of the Moon, o lado negro da lua. Vamos lá. E aqueles... Porque no Brasil é um discurso muito fácil falar tem que ter pena de morte, tem que... cadeira elétrica, né? Como se fosse aquelas penas mais primitivas, tal, aquelas sentenças mais primitivas, sim, né? Mais primevas, aquela coisa toda. Mas, de uma forma geral, a legislação brasileira, ela é dura no ponto certo? Aquele cara matou, aquele cara esquartejou, aquele cara estuprou. Hoje, o nosso Código Penal, reformado mais de uma vez, mais de 10 vezes, desde 1940, quando ele foi criado, e 42 promulgado, o nosso arcabouço penal, ele é adequado em relação ao universo jurídico mundial? Olha, as leis no Brasil e as penas no Brasil têm uma boa dosimetria em relação àqueles que merecem condenação, por conta dessa facilidade com que as pessoas falam, não, tinha que ter pena de morte no Brasil, ou seja, uma coisa ignorante, uma coisa, né, que primitiva assim, e que entrega uma falta de conhecimento de quem está dizendo isso. É fácil dizer isso, mas, na real, o ordenamento jurídico penal brasileiro, ele é adequado, na opinião do senhor? Vamos lá. Veja só. Primeiro que tu foi muito feliz quando tu trata da questão de ser primitivo, acreditar que deveria existir pena de morte. Isso porque a nossa própria Constituição impede, né? Então, para aqueles que são adeptos e que são fãs da pena de morte, primeiro deveria existir uma nova Constituinte, uma alteração. Isso aí não tem a mínima possibilidade de existir com a nossa Constituição. Esse é um ponto. Com relação à pena, eu acredito sim que em determinada medida, apesar de ser criminalista, em algumas situações nós poderíamos ter uma pena mais elevada, né? Inclusive, nós tivemos agora uma alteração interessante no caso do feminicídio, onde a pena máxima passou a ser de 40 anos. Perfeito? Muito embora nenhum brasileiro pode ficar mais de 30 na cadeia, não é isso? Não, teve uma alteração também em 2019 com o pacote anticrimes que agora alterou para 40 anos mesmo. 40 anos. Então, por exemplo, o sujeito hoje ele pode ficar encarcerado no Brasil 40 anos, é isso? Pode ficar 40 anos. Então foi um ajuste para cima. Um ajuste para cima. Ou seja, quem está reclamando aí que não tem... Isso. Se o cara tiver 50, pronto, ele vai morrer na cadeia. Presume-se. Isso é um fato, isso é um fato. Agora vejam o seguinte... mas tem a progressão também, né? Tem a progressão de regime, mas vejam só, muitas vezes, quando o indivíduo praticou vários crimes, em tese ele não poderia ficar mais que 40 anos. O que os juízes fazem, ou o judiciário? Condena um, aí quando ele está perto de progredir, condena por outro, aí zera de novo. Aí vai assim sucessivamente. Mas isso é legal? Legalmente é. Isso é legal. Mas, é possível. Mas o cara tem vários crimes. Aí condena um... E espera para condenar depois? Aí espera o processo do outro acabar, porque são processos diferentes. Tá. Condena em um processo, depois condena em outro processo, aí unifica a pena. E tem que começar a cumprir novamente o requisito objetivo para progredir. Então, de fato, vai ficar preso uns 40 anos. Há essa possibilidade, sim. E aí, eu me perdi. Fala aí qual foi a tua pergunta inicial. Não, a pergunta se de uma forma geral, a legislação penal brasileira atende ao desejo da sociedade de que haja punição severa. Sim, aí eu estava respondendo que em alguns crimes sim, e outros não. Mas isso é normal, é natural, faz parte da nossa democracia. Mas no geral, na média, na mediana, atende? Eu acredito que sim. O Brasil não é um país brando com penas. Não é não. Longe disso. E veja só, a punição, ela tem a finalidade de educar o indivíduo, perfeito? E ela educa o indivíduo exatamente para ele ser reinserido na sociedade. Então, vejam só, o direito penal, ele não pode trabalhar apenas com a falsa ilusão de que punir, e por punir, nós vamos chegar à solução da criminalidade. Tá? Existem outros fatores, como questão de educação, questão cultural, cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, que são tão eficazes, e vou dizer mais eficazes no combate à criminalidade do que
a simples punição severa. E vou trazer a situação, ou trazer um instituto, ou uma das funções no direito penal, que é a falsa sensação de segurança na sociedade. Vejam só, muitas vezes o legislativo, ele aumenta a pena do crime exatamente para causar, de forma ilusória, uma falsa sensação de que a criminalidade está sendo combatida. Quando, na verdade, o que nós precisamos fazer para combater de forma efetiva a criminalidade é fazer com que as máximas, os princípios da nossa Constituição sejam aplicadas, tanto em quem tem uma classe superior, economicamente falando, quanto aos menos favorecidos. Educação para todos. Perfeito. Saneamento para todos. Saúde para todos. Perfeito. Ou seja, dignidade para todos. Porque a dignidade efetivamente faz com que as pessoas não precisem recorrer à última instância do crime. Ou seja, ela, pelo menos é o que se entende, né, em estudos filosóficos, sociológicos, que, olha, o sujeito, ele pode até ter aquela verve para o crime, mas a maioria das pessoas, né, do ser humano, ele, estando em condições de dignidade, por que ele vai partir para o crime? Ele vai praticar uma vida razoavelmente linear, digamos assim. A não ser a passionalidade, que é outro assunto, é outra história, né? Crime passional é outra história. Só para não perder o raciocínio, a isso que eu acabei de falar, dá-se o nome de direito penal simbólico, né? Que o Estado tenta, de forma simbólica, mostrar que está combatendo a criminalidade, quando, na verdade, não está adotando os meios eficientes para isso. E as penas alternativas? Não podia dar pena alternativa. Tem sempre a turma do não podia isso, não podia aquilo, né? Aquela turma punitivista mesmo. Eu acho que talvez se tivéssemos uma interpretação mais legalista de todos os processos, menos injustiças seriam cometidas. Correto? Concordo. Muito bem. Nesse sentido, quando você troca algumas penas por outras previstas, né? Não, eu posso trocar isso. Isso ajuda, de fato? O encarceramento, a privação da liberdade, às vezes, na sua visão de advogado de direito penal, é pior do que você oferecer uma pena alternativa? A chance de ressocialização ou de recuperação é melhor com a alternativa ou não? Tem que aplicar a grade no sujeito. Nossa, que legal a tua pergunta, muito interessante. Veja só, Conrado, não é qualquer pessoa e qualquer crime que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Exemplo, serviço à comunidade, participação em palestra, certo? Não é qualquer crime. São aqueles crimes que são praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, né? E mais, é uma pessoa que não pode ser reincidente. É a pessoa que, nós falamos no começo, se envolveu pela primeira vez a um crime, e um crime bem leve, vamos colocar assim. Veja só, não tem interesse para o Estado, como sociedade, como coletividade, colocar um indivíduo desse, primário, que praticou um crime sem violência, sem grave ameaça, junto com outros presos que já mataram, que integram facção criminosa, colocar um indivíduo desse aqui, junto com esse tipo de preso, é o mesmo que pedir para que ele se transforme de fato em um bandido. Então, por isso que eu concordo com as penas alternativas. E vou dizer mais, as penas alternativas, elas surgem mais ou menos em 1984, exatamente com a finalidade de diminuir a superlotação dos presídios, né? Estava se observando que a criminalidade estava aumentando e isso tinha relação direta com a superlotação dos presídios e pessoas que não deveriam estar lá entravam e se transformavam em criminosos, como nós falamos. Então, nesse contexto é que surge, por exemplo, o artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena, o que surge nesse contexto também o artigo 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena, e aí, posteriormente, vai surgir, mais recente, a lei número 9.099, que vai trazer a transação penal, né,
E o artigo 89 desse dispositivo legal que vai trazer a suspensão condicional do processo. Aí precisa de uma aula teórica para destrinchar sobre tudo isso. Claro. Posteriormente, aí com o nosso pacote anticrime, surgiu o acordo de não persecução penal, que já é um pouco mais extenso, abrange alguns crimes que possuem penas maiores, mas, de fato, respondendo a tua pergunta, são medidas necessárias. Nem todo mundo que praticou um crime, e a depender do crime, merece ficar encarcerado. Isso é um fato, eu acho que todo mundo concorda. Vamos partir para uma seara mais complexa, que são os crimes passionais. O sujeito levou a vida dele sempre na melhor linearidade, calmo, tranquilo, ou um homem ou uma mulher, não vou nem discutir gênero aqui, né? A gente sabe que há mais crimes pelo sexo masculino por conta da força física, tal, enfim, as estatísticas mostram isso. Mas levando-se em conta outras variáveis, enfim, a pessoa sempre teve uma vida normal, ilibada, legal, sem nenhum tipo de problema. Em determinado dia da vida, num momento de forte emoção, digamos assim, essa pessoa comete um crime, ou um homem ou uma mulher. E um crime passional, realmente, tira a vida de outra pessoa. O senhor deve lidar diariamente com isso. Sim. Qual é o perfil desse criminoso? Ele merece a pena máxima, mesmo tendo sido primário naquele crime? Como é que o direito penal enxerga isso? E, particularmente, como é que o senhor enxerga? Essa pessoa merece a segunda chance ou não? Ou isso não? Quem mata uma vez, mata várias vezes. Porque é uma questão muito delicada, muito complexa e, às vezes, gera muito calor, né? Muito debate acalorado. Como é que o senhor vê isso? Olha só, primeiro eu vou responder pelo fim. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Uhum. Isso aí é ser humano, né? É ser humano. Porque todos nós somos de carne e osso, movidos por sentimentos. Isso quer dizer que nós iremos acertar? Iremos. Mas isso quer dizer também que, em algumas vezes, querendo ou não, nós iremos errar. Então, todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece, de certo modo, ser perdoado. Agora, respondendo a tua pergunta inicial, como é que o direito penal vê a pessoa que pratica um crime passional, movido pela violenta emoção, tu utilizou esse termo. E vejam só, até muito tempo atrás, nos crimes de homicídio, em especial aqueles praticados contra a mulher, era possível alegar no plenário do júri essa tese aí para requerer a absolvição. Né? A violenta emoção, o crime passional, o indivíduo matou porque amava demais. Né? Entretanto, atualmente, salvo engano, em 2022, o STF ele mudou esse entendimento. No sentido de que não se pode mais alegar essa tese para requerer absolvição, sob pena de anular todo o processo e voltar lá para o plenário do júri. Perfeito. Agora, existem alguns institutos objetivos do nosso direito penal, a exemplo, o parágrafo 1º do artigo 121, que vai dizer o seguinte: se o indivíduo, seja ele homem ou mulher, pratica um crime sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação, ele pode ter a sua pena diminuída na terceira fase da dosimetria da pena. Salvo engano, a redução é de 1/6 a 1/3. E é uma questão até compreensível, né? Ou seja, aí é uma questão de uma dosimetria alinhada ao que é razoável. O sujeito ele vai ser condenado, mas ele pode ter um abrandamento aí nessa terceira fase. É vai isso. Ser condenado e, se for acatada a tese que nós falamos aqui, o parágrafo 1º, além dele ter a diminuição da pena, olha só que interessante, o crime que seria um crime hediondo, ele passa a ser um crime comum. Ou seja, até a questão da progressão de regime já muda em muito. Né? Se ele fosse condenado pelo crime, pelo homicídio hediondo, ele ia progredir de regime depois de cumprir 40%. Entendi. Agora, no caso do parágrafo 1º do 121, ele vai progredir depois de cumprir 1/6. Agora vamos falar, já estamos caminhando para o final, sobre
outro lado. A gente tem que ver sempre os dois lados. Também o direito penal ele avançou bastante na questão de punição para agressores de mulheres, né? Sim. A Lei Maria da Penha, aquela coisa toda. O senhor acredita que isso traz mais segurança para as mulheres nesse mundo violento, esse avanço? Porque aí vamos entrar na questão de gênero. Elas eram muito subjugadas pelo machismo, chauvinismo, aquela coisa toda. Isso hoje está mais equilibrado com essa nova legislação ou as novas legislações? O senhor vê hoje a mulher mais protegida pelo direito penal brasileiro? Olha só, aí nós vamos entrar naquela questão que nós falamos já hoje aqui do direito penal simbólico. De fato, existe a Lei Maria da Penha e é uma lei necessária. Com certeza. A mulher é a parte vulnerável de uma sim, relação. a parte fraca. É a parte fraca. Então, merece, sim, essa proteção. Só que os dados nos mostram que mesmo com a Lei Maria da Penha, e repito, é uma lei necessária, a violência doméstica não persiste. Diminuiu. Persiste, só aumenta. O sujeito, às vezes, ele tem até uma... Como chama o instituto quando você impede a pessoa? Me fugiu. Medida protetiva. Medida protetiva. Ele vai lá, descumpre a medida e mata a pessoa, mata a mulher. Vai lá. Infelizmente, pela dependência da mulher, seja econômica, seja sentimental, ela mesma se aproxima desse indivíduo. Entendeu? Ela mesma se aproxima desse indivíduo. Então, veja só, nós temos uma legislação penal muito boa, que protege muito a mulher. E deve proteger. Só que eu insisto nisso. Junto com essa proteção jurídica, deve existir uma alteração de pensamento da mulher e do homem. Os dois têm que se verem, olhar mesmo, se enxergarem como pessoas dignas de direito, de serem respeitadas. Mas isso a gente não consegue com legislação severa. Isso a gente consegue com educação, com dignidade e com mudança cultural do nosso povo. Sem isso... Sem isso é impossível. Sem isso é impossível. É preciso, de fato, como o senhor diz, caminharmos pela educação da população, da sociedade. Da população. Quanto mais educação, menos crimes. Aí, veja só, eu esqueci de tocar em um ponto importante, que é a questão da distribuição de renda. Porque muitos crimes de violência doméstica acontecem por isso. Crise financeira no casal, né? Se nós formos puxar dados, nós vamos chegar a essa conclusão. Então, precisa sim dessa estrutura, de nós nos estruturarmos como um Estado mesmo. Mas é até compreensível, porque a nossa democracia, né, é uma democracia recente. Nova, então ela jovem. Exato, ela está amadurecendo. Eu tenho certeza que nós vamos chegar no momento que vamos combater a violência contra a mulher e teremos um país mais seguro para todos. Para encerrar, professor, para o aluno que está nos assistindo, seja ele da faculdade de guerra ou não, aluno de direito, aquele que tem indicativos de que vai seguir pela trilha do direito penal, como foi seguida pelo senhor? O que o senhor diria para ele ser um penalista de respeito? Vamos lá. Primeira coisa é gostar de ler, né? De se aprofundar, de buscar o conhecimento. A segunda coisa é ser resiliente, né? O advogado criminalista, de todos os advogados, é o que mais sofre, né? É o que mais ouve não do juiz, ouve não do promotor, é julgado pela sociedade como advogado de bandido. Então, nós criminalistas e os próximos criminalistas desta instituição e de outras instituições têm que ter a convicção de que querem ser advogados criminalistas. Porque não é o direito, não é você que escolhe o direito penal, é o direito penal que te chama, é um dom, né? E nós temos que ter isso em mente. A segunda coisa que nós temos que ter, a terceira coisa, né, que nós temos que ter em mente, é que nós temos que ser pessoas compassivas com o próximo. Temos que enxergar o próximo, seja ele quem for, se agiu errado ou não, temos que enxergar como um ser humano. Temos que nos despir desse preconceito, dessa arrogância que às vezes nos faz querer acreditar que somos melhores do que alguém. E não somos melhores do que ninguém.
Por isso que o criminalista, ele é a verdadeira encarnação ou retratação do cristianismo. Quando todo mundo fecha as portas ou vira as costas para o indivíduo, somos nós que abrimos os braços e os acolhemos. Esse é o criminalista verdadeiro, o criminalista de fé. Fé nas leis, fé na justiça e fé na humanidade.